Então vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Ele, Jesus, nosso mestre maior, nosso irmão, esse amigo incondicional de todas as horas. Agradecemos mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, para falarmos a seu respeito, a respeito da sua mensagem. Quanta coisa a aprender, todos nós. E os teus ensinamentos estão em todas as coisas, em todas as partes. Nós vamos ver que nas curas que você, Jesus, fez há 2000 anos, em todas elas tinha uma mensagem embutida. É exemplo da parábola, ou das parábolas. Todas elas nos ensinam muita coisa. E as curas também. Por isso que precisamos, todos nós, todos, pensar muito a seu respeito. Pensar muito a respeito da sua mensagem. E quanta coisa vamos aprender, e coisas que passamos às vezes a vida inteira e não paramos para pensar a respeito. Então, obrigado, Jesus, pela oportunidade que você nos dá. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Glaucio, tudo bom, Galu? Tudo em ordem? Sandra, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o cego de Betsaida. Betsaida era uma vila que ficava, não tem mais, né? Hoje é só ruínas e ainda não se identificou exatamente aonde que estão essas ruínas. Fica a norte e nordeste do Mar da Galileia e bem pertinho de Cafarnaum, onde Jesus passou os 3 anos ali, 2 anos e pouco, e de Betsaida vieram 3 discípulos de Jesus, que nasceram lá. Era Pedro, André, eram 2 irmãos, e Filipe, os 3 nascidos em Betsaida. Nós vamos falar então da cura do cego de Betsaida. E nós vamos ver quanta coisa nós vamos poder aprender com as curas dele, tá? Que às vezes a pessoa simplesmente se fixa na cura, mas não consegue ler a mensagem que vem atrás da cura. Então vamos entender as curas, né? Ou pelo menos essa a gente já começa hoje. Em todas as curas de Jesus que ele fez, tem mensagens embutidas, todas elas. É preciso estudá-las, assim como é preciso estudar as parábolas de Jesus. As curas tocavam a todos, né? Como mexia, né? E mexe ainda no coração das pessoas. E toca até aqueles que são mais céticos, aqueles que não costumam acreditar muito. Então era o poder do bem em socorro daqueles que sofriam, né? Isso há 2000 anos atrás. Era normal buscar a cura do corpo, como ainda é nos dias de hoje, né? Porque a dor incomoda. Se a dor incomoda hoje, incomodava há 2000 anos do mesmo jeito. E Jesus partia daquilo que as pessoas viam, sofriam, padeciam, a doença, né? Aquela dor, tudo, para poder chegar àquilo que elas nem imaginavam, que era a cura da alma. Elas não pensavam, não entendiam isso. Então Jesus ia na dor do corpo para falar da dor que eles precisariam descobrir para ajudar a curar na alma, né? Então Jesus partia do que eles viam para chegar aonde eles não viam. E então fazê-los pensar nas dores morais, que não estavam habituados a isso, não tinham condição de fazer. Sobre as violências, o orgulho, os apegos, o egoísmo. Então eles começavam a abrir uma brechinha para pensar na cura da alma. Foi assim que surgiram as brechas, através das curas de Jesus, que abriu brechas para
maravilhosos ensinamentos do Mestre. Maravilhosos. Por exemplo, as bem-aventuranças. Se eles não começassem, através da cura, a raciocinar sobre a doença da alma, ficassem unicamente presos à dor do corpo, ficaria muito difícil Jesus falar: bem-aventurados aflitos, aqueles que têm dores. Mas eu estou padecendo, como sou bem-aventurado? Então aí era um caminho, era uma brecha que Jesus achava, né, curando o corpo. Quando ele falava para as coisas da alma, bem-aventurados aflitos, os humildes, né, nada de orgulho, os puros, aqueles que têm sede de justiça, a necessidade de perdoar aqueles que são inimigos, né, ou se declaram inimigos, ou não se declaram, mas se comportam como. Então, aí sim, aqueles que começavam a entender as dores da alma, começavam também a ter um início de entendimento nessas mensagens de Jesus. Não tendo esse início e ficando simplesmente preso às dores do corpo, as bem-aventuranças parecem uma contradição total, né? Bem-aventurado os misericordiosos, aqueles que perdoam. Mas por que eu vou perdoar? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem. Eu não gosto de sofrer, estou fora, né? Mas a partir do momento em que ele começa a perceber que isso é bom para a alma, porque aquela alma que é rancorosa, magoada, sofre, vai gerar doenças em si. Então, aí começava a abrir uma brecha para começar, né, bem no comecinho, entender a mensagem dele. Então, era o remédio para a cura, essa mensagem de Jesus, para a cura da alma e também do corpo. Porque quem não perdoa, não é só a alma que está doente, o corpo fica doente, né? Então, esse remédio de Jesus não era um remédio amargo e nem pesado, né? Por isso que ele falava que com ele o fardo era leve e o jugo era suave, né? Eram as leis que ele mostrava para nós, sobretudo a lei de amor. Essa foi fantástica. Então são leis que permitem, e vamos começar logo com a lei do amor, que permite encontrarmos a paz interior, que permite que tenhamos a possibilidade de chegar no equilíbrio e aí encontrar uma saúde física e uma saúde espiritual a melhor possível, né, que está ao nosso alcance. Só que há 2000 anos, os judeus traziam entendimentos sedimentados, vinham lá de séculos e séculos, a velha lei, né, a lei mosaica. E Jesus disse então naquela época: não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Vamos pensar nisso. Se a lei, essa velha lei, era também, né, orientação de Deus, se a velha lei também tinha participação de Deus, tinha que ser uma lei de amor, né? Não faz sentido. Daí buscar um novo entendimento para essa lei. Se é lei de amor que vem da parte de Deus, o homem distorcer isso, mas é o que eles sabiam, não tinham condição de fazer melhor. Como aplicar, por exemplo, uma pena de morte. E estava lá aplicado pena de morte. Mulher adúltera, o filho desobediente e tantos casos que era aplicada a morte. Mas se era a lei de Deus, tem alguma coisa, mas era o que eles sabiam fazer. Então, Jesus nos traz a lei de amor, porque era preciso combater o orgulho, o egoísmo, a presunção, a descrença. E é a ferramenta para combater isso tudo era o amor. Faltava na lei antiga o amor, mas Jesus traz no seu ensinamento, ajustando a lei. Por isso que ele não veio destruir, ele veio dar sentido, ele veio colocar amor naquele ensinamento que eles não tinham amor, não conseguiam pensar nisso, né? E isso, a forma de se comportar de Jesus com amor afrontava os poderosos da época, né? Os judeus poderosos, os sacerdotes, que estavam acostumados com a lei antiga.
Então não aceitavam. Jesus era muito revolucionário para a época, né? Exemplo, só um exemplo. O sábado, guardado pelos judeus. Há 2000 anos ainda, de uma forma ainda muito mais firme. Não se pode fazer um sábado, isso, aquilo, tinha toda uma regra. Jesus curava as pessoas, nem olhava o calendário. Que dia é hoje? Ah, nem sei, estou curando. E não tinha para ele sábado. Por quê? Porque ele amava as pessoas. E aquele que sofria precisava ser ajudado. Então, ele mesmo falava que o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem, né? E por conta disso ele era severamente criticado, né? As pessoas que criticavam, os poderosos do judaísmo, criticavam Jesus por ter curado no sábado. Nem se importavam com a cura. Não valorizavam a cura, valorizavam o sábado que ele profanou na visão deles, né? E Jesus sempre com orientação, trabalhando para que pudesse ocorrer a modificação nos seres, em todos nós. Mas isso era questão de tempo. Sou o caminho, a verdade e a vida. E ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida para nós por todo sempre, né? As curas dele. Vamos pensar um pouco nas curas em si. As curas dele há 2000 anos era um acontecimento normal, acontecia. Despertou o encantamento das pessoas ao longo dos séculos. Ele fez há 2000 anos, mas ao longo desse tempo todo, as pessoas se encantam com as curas que Jesus fez. Na época, e mesmo vindo para cá, e mesmo hoje, o homem não tinha e não tem, muitos não têm condição de se aprofundar no exame das curas. E acabou então por entender como acontecimentos sobrenaturais. Na visão popular, portanto, milagres, prodígios. Só que um ato de origem divina era o entendimento, né? Derrogava todas as leis. Todas as leis da natureza eram derrogadas. Então era sobrenatural. Não dá para entender, ninguém pode entender. E é o entendimento que ainda permanece para a grande maioria dos cristãos, tá? Aí vem o Consolador prometido. No nosso entendimento, a doutrina espírita, mas eu entendo também que muito das outras religiões também, sempre auxiliando, né? Perguntaram a Kardec qual a melhor religião, ele disse, não é o espiritismo, ele disse, é aquela que leva o homem a Deus. Simples, né? Então, veio o Consolador, que para mim é muito forte a doutrina espírita, e mostra o elemento espiritual, a espiritualidade, os espíritos, como uma força da natureza, uma grande força. O espiritismo, então, mostra isso, e aí, então, os fenômenos entram no círculo dos efeitos naturais. Tem a participação dos espíritos, tem. Então, passa a ser natural porque são submetidos às leis vigentes em todo o universo. Então já começamos a entender a cura. Então o sobrenatural já começa a caminhar para o natural. Já começa a ter uma explicação, tá? Então, tudo isso depende também de determinadas circunstâncias para que aconteçam as curas. Um pouquinho mais adiante nós vamos falar, por exemplo, na cura da mulher hemorrágica, só para dar um exemplo. Ou mesmo no cego de Betsaída. Será que não tinha mais gente cega naquela época? Por que só ele foi curado? A mulher hemorrágica. Será que não tinham outras pessoas com problemas? Por que só ela foi curada? Então, depende de determinadas circunstâncias. O Espiritismo mostra, então, que não existe milagres. Não. Ele próprio, a doutrina espírita, não faz milagre nenhum. Nunca trouxe para si qualquer... aqui, vem buscar milagre aqui, no centro espírita. Não tem isso. Não tem, né? A doutrina espírita nos revela novas leis naturais. Leis que regem todo o universo. Todo o universo, as mesmas leis.
E os fenômenos, então, são consequência dessas leis. É saber manusear, né? Saber utilizar isso tudo. Nós, todos nós, somos fluidos. Tanto o espírito que habita esse corpo aqui de carne é fluido, são fluidos, como esse corpo de carne é fluido, como tudo é no universo. E a cura, no caso, ela se explica através de uma manipulação fluídica. Apareceu o resultado de um estudo feito pela USP, e que os cientistas lá falam a respeito da imposição de mãos, a transferência dos fluidos, realmente comprovado que fazem curas nos corpos. Então a ciência está indo, não é crença, não, é coisa comprovada. Tá? E a doutrina espírita explica então a existência dos espíritos e a sua intervenção no mundo corporal. Os espíritos atuam. Imaginar que eles estejam dormindo, que eles estarão aguardando um determinado momento para despertarem. Não, eles estão trabalhando. Alguns para o bem. Infelizmente outros ainda precisam despertar, né? Crescer, e crescerão através de reencarnações várias que terão. Crescer para poder trabalhar em favor do bem. E trabalhar em favor do bem não é só aqui na Terra. Não, do outro lado tem trabalho que não acaba mais. Podemos ficar tranquilos, né? Nos explica, por exemplo, a doutrina, a pluralidade de existências. E quantas existências nós temos. E também nos mostra, tudo raciocinado, tudo perfeito, a cumplicidade entre essas existências. Eu já estive encarnado anteriormente. Estou aqui hoje, deverei estar da próxima vez. Aquilo que eu fiz lá, colho aqui. E aquilo que faço aqui também estarei colhendo adiante. Existe uma cumplicidade. Então, o que se vive em uma encarnação, erros e acertos, se leva as consequências disso para encarnações seguintes. Consequências disso, né? Melhor que a gente leve os acertos, né? Deixe de cometer equívocos. Por quê? Porque as consequências dos acertos praticados são agradáveis, né? Na próxima a gente também tem chance de receber. Então, vamos pensar na diferença agora entre os pacientes, né, que foram agraciados com as curas de Jesus, os doentes que foram agraciados. A cura era oportunidade, portanto, de conscientização, de aprendizado para a humanidade. Não só para o doente, mas para aqueles que conviviam com ele, né? E as curas também não estavam ao alcance de todos. Não tem esse negócio de, vá em tal local, tem lá na prateleira um milagrezinho feito para você, sob medida. É só você ir lá. Não existe isso, tá? Não tem, não faz sentido isso. Então vamos pensar. Jesus era judeu há 2000 anos, viveu entre os judeus, né? Para o judeu, fé, o nome é emuná, que significa exercício ou a prática do bem. Então, a fé, para eles, não é uma simples adoração. Minha fé, eu adoro Deus. Não. Exercício e prática do bem. Isso sim, aí funciona. Então, a gente conseguiria a modificação através daquilo que a gente faz, não daquilo que a gente acredita. E hoje nós entendemos de uma forma muito clara que a fé sem obras então não vale, né? Eu acredito em Deus. E o que você faz? Nada. Está meio complicadinho. Então, Jesus, por exemplo, não curou, não consta isso, um assassino, um ladrão, uma pessoa violenta, não curou. O próprio doente é que apresentava, e apresenta hoje, nos dias de hoje, rejeição quanto à ajuda. Vamos tentar comparar com algum exemplo.
uma chuva de bênçãos, tá? Então a pessoa vai ali na espera de receber alguma coisa. Aquele que é violento é como se ele fosse para a chuva de bênçãos com um guarda-chuva. Não vai receber. Pratica o mal. Na cabeça dele só passa o mal, a violência, a maldade. Vai no local, ó, vem aqui que você vai ser curado. Mas na cabeça dele ele não está ajustado para aquilo. A cabeça dele está em outro local. Os fluidos, né, a qualidade dos fluidos do seu ser não estão compatíveis para receber uma ajuda. Ele não está se ajudando. Ainda, em algum momento, começará a se ajudar, tá? E então, Jesus, tanto é verdade que Jesus amava a todos, da mesma forma. Mas por que não curou o violento? Não, é o violento que não se permitiu curar. É diferente. Jesus, por amar, poderia quebrar o galho, cura. Não era assim, né? Depende do doente. Então, os que foram curados, todos que foram curados, de alguma forma, já estavam se encaminhando para o bem, né? Já estavam decididos, já estavam procurando, uns mais, outros menos, mas estavam procurando. E aí vamos ver que nas curas que Jesus realizou, para uns, ele dizia, olha, a tua fé te curou. No caso da mulher hemorrágica, que nós falamos há pouco. Então, vamos depois, um dia, ainda falar sobre a mulher hemorrágica, mas na cura dela, Jesus não teria ele conscientemente participado. Ele estava lá conversando com os discípulos e a mulher tocou a barra da túnica dele e se curou. Jesus, saíram de mim fluidos. Quer dizer, ele não tomou iniciativa. Ela é que foi buscar. E aí ele diz, olha, a tua fé te curou. Outros, por exemplo, ele falava como a tua fé curou a outros. Aí a prática da caridade. Era uma pessoa que já estava, né, preocupada com a prática da caridade. Quem poderia ser? O centurião romano de Cafarnaum, que foi pedir a cura de um servo seu. Não foi pedir para ele, né, para um servo. Então, era a caridade que estava falando forte naquele homem. Outra situação. Sabemos que estamos na Terra, né, um mundo de expiação e provas, querendo corrigir aquilo que não foi bem feito por nós, que ainda tem problema. E aí, há casos em que a cura aconteceu em razão de uma expiação encerrada. Veio aqui, passando por uma dificuldade em razão de algo que fez anteriormente. Mas ele caminhou tão bem, né? E aí, o que aconteceu? Essa provação foi tão bem aproveitada que, olha, tudo bem, já liquidou o assunto. Outros, por exemplo, ele nada disse quanto à fé. Mas, por exemplo, para um foi um recomeço, um reencontro. Ele era movido muito por gratidão. Era um dos leprosos, aquele dos 10 leprosos, lá de Jericó. Todos foram curados num primeiro momento, vão para se apresentar ao sacerdote lá na sinagoga, porque era orientação do próprio Jesus, o próprio mestre. Está curado? Se apresenta lá ao sacerdote, porque era a forma de retornarem e terem o livro da vida, ou seja, a certidão de renascimento, vamos dizer assim. Tornar-se alguém habilitado a viver na sociedade, enquanto portador de lepra eram afastados da sociedade. Jesus cura 10. Vão lá na sinagoga, se apresentem. Aí um volta até Jesus para agradecer. E Jesus diz, e os outros 9? Não sei, Senhor, não sei. Mas todos foram curados. Então, era a gratidão daquele homem. Ele permaneceu curado. Os outros 9? Não sei. Se o motivo da cura era um desequilíbrio espiritual, possivelmente retomaram a doença, né? É muito possível, a gente não tem relato, não sabe.
Outro, por exemplo, foi curado para que Jesus mostrasse às pessoas a existência da reencarnação, para deixar claro, né? Então, havia passado por uma expiação, por uma prova, estava em condições e foi curado. Por exemplo, o cego de nascença. Quando pergunta quem foi que errou, a mãe dele? Não, não. Isso aí vem lá de trás. Outro, provavelmente, mesmo tendo uma vida aparentemente serena, mais tranquila, mais equilibrada, demonstrava, por exemplo, o comodismo, né? A lamentação, ele lamentava, e foi advertido por Jesus. É o paralítico de Betesdá, um local dentro de Jerusalém, que tinha um poço que movimentava a água, e eles acreditavam que fosse um anjo que vinha lá e curava o primeiro que caísse na água. O paralítico, lá de Betesdá, ficou apenas 38 anos ali, perto do poço, e não conseguiu pular na água. Então ele persistiu, perseverou, mas alguma coisa não estava muito bem. E ele é curado, provavelmente, por ter cumprido uma tarefa, né? Uma pessoa serena, uma pessoa que acreditou, que viveu daquela forma. Aí Jesus cura e diz, olha, vá e não erres mais, né? Faça o melhor. Então, isso aconteceu há 2000 anos. Então, vamos para a cura do cego de Betsaida. Tá? Eu vou ler o trecho que foi tirado do Novo Testamento e diz assim: e chegou, preste bem atenção nos tópicos, que eles são importantes para depois nós fazemos alguns comentários. Tá? E chegou a Betsaida, Jesus, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Olha, está aqui um cego, toca ele, Jesus. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, tem narrativa evangélica que diz que ele cuspiu na terra, fez um lodo e colocou sobre os olhos do cego. E outro diz que, cuspindo, pôs o líquido nos olhos. E impondo-lhe as mãos, olha aí os fluidos, né? Magnetismo. Perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos do cego, disse: olha, eu vejo os homens, mas vejo como árvores que andam. Então estava tudo distorcido ainda. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. Olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o de volta para sua casa, lá em Betsaida, dizendo: não entres na aldeia. A casa dele estava dentro da aldeia. Como não entrar na aldeia? Né? Não faz sentido. Aparentemente não faz sentido. Nem o digas a ninguém na aldeia. Fica caladinho. Né? Então, vamos pensar na cura física desse cego. Né? A cura não foi instantânea. Não foi um passe de mágica. Ah, vem aqui, pum, pum, está enxergando tudo? Agora estou. Não foi isso. Ela foi gradual. E após uma ação prolongada, reiterada, demandou trabalho. Né? É evidente o efeito magnético da ação de Jesus. Ele mexeu, né? E com os fluidos e chegou no ponto de curá-lo realmente. Jesus passou saliva nos olhos do cego, né? Vimos na narrativa. Não como um ritual, né? Sem sentido. Muitas coisas acontecem nos dias de hoje que não passa de ritual. Mas ali, para Jesus não faria isso. Então não era um ritual a passar a saliva nos olhos. Mas Jesus conhecia certamente os recursos do magnetismo
e aplicou com sucesso. Mexeu fluidicamente nos olhos daquele rapaz. Obviamente, num trabalho de cura, tem lá a espiritualidade do outro lado, né? O elemento espiritual do outro lado, auxiliando para que os fluidos sejam bem conduzidos, bem levados. Mas no caso de Jesus, óbvio que não precisava da espiritualidade ajudando Jesus, né? Jesus tinha uma condição espiritual fantástica, sabia tudo. Então não precisava da intervenção espiritual no caso dele. Mas sabemos que a espiritualidade utiliza métodos para transmitir os fluidos magnéticos e transmite. São bons transmissores. A água fluidificada, o passe aplicado. Ah, mas é só impondo a mão? Não, a gente aplica passe à distância. É só pensar, se recolher e dirigir. Com amor, os fluidos chegarão lá. Então, pelas propriedades da água e a emanação dos fluidos, é possível fazê-la agir no organismo humano, colaborando com tratamentos médicos para a cura do corpo. A primeira sensação que o homem teve, o cego lá de Betsaida, foi exatamente a que experimentam os cegos que estão recobrando a visão. Então, por um problema um efeito de ótica, os objetos lhes parecem, nesse momento em que está recuperando a visão, de tamanho exagerado. Então fica meio tudo distorcido. Jesus tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, uma segunda vez. Então viu que não foi nada mágico. Fez a primeira vez, como é que está? Está meio complicado ainda. Pôs de novo e pediu para que ele olhasse para cima. E ele ficou restaurado, né? Agora sim enxergava realmente. Então, fica claro que não teria sido uma cura imediata, né? Precisou de trabalho e precisou de tempo, né? Para isso tudo. E do ponto de vista do espírito? Nós falamos do ponto de vista do corpo. E do ponto de vista do espírito? O que é que nós podemos aprender com essa, né, cura de Jesus? Nós dissemos que, a exemplo das parábolas, pena que muita gente ainda fica preso, não raciocina, não vai adiante, não tem vontade, às vezes, de realmente se aprofundar no ensinamento de Jesus, né, na mensagem dele. Muita gente fica, no caso das parábolas, naquela historinha singela, né? Olha, o joio, o trigo, ai que bonitinho, não sei o que e tal, mas não para, não raciocina, né? Não busca uma compreensão maior que poderia, e muito maior, não só maior, mas muito maior. Porque no caso, exemplo das parábolas, quando nós lemos uma parábola, nós olhamos aquele texto e, se eu olhar sem a preocupação de estudar o que significa aquilo, daqui 5 anos eu leio novamente, está lá a mesma coisinha no bom sentido, desculpa, mas está lá o mesmo texto e não vai mudar nada. Quando eu raciocino com aquilo que eu tenho, com a bagagem que eu tenho hoje, analiso hoje uma parábola, ela me leva de passeio de uma forma tão bonita, tão gostosa. Vou tirando conclusões em tudo. E daqui 5 anos, como está minha bagagem? Eu vou estudar, vou pensar, vou raciocinar. Bom, estou com uma bagagem melhor. Vou ler o mesmo texto. Vou chegar a conclusões maiores, mais completas. Por quê? Porque eu usei o que está aqui dentro daquele texto. As curas, mesma coisa. Só que as pessoas não param para pensar nisso. As curas trazem mensagens maravilhosas. E dentro, por exemplo, do texto que nós falamos hoje, a cura do cego de Betsaida, nós vamos ver aí algumas coisas, tá? Por isso que eu pedi para prestar bem atenção no texto, tá? Vamos falar de um primeiro ponto. Iniciativa, vontade.
trouxeram o cego até Jesus. Será que ele tinha alguma dependência assim muito complicada? Era só a visão? Ele não usava bengala, né? Ele tinha alguma incapacidade ainda além da visão? Ou será que ele tinha falta de iniciativa? Não sei, né? Não está narrado aquilo. Ele não procurava, talvez, uma melhor alternativa, uma solução para o problema? Sabe aqueles que dizem: eu sou assim, não adianta, eu vou ficar cego a vida inteira. Será que se acostumou? E agora nós vamos pensar em nós, tá? E quanto a nós, como andamos quanto a isto? Iniciativa e vontade. Já estamos viajando dentro do texto da cura, né? Iniciativa temos? Precisamos ter. Em tudo. Mas é só para estudar Jesus? Não. Nós falamos sempre, quando falamos de Jesus, não falamos ou com o objetivo apenas da alma, né? De buscar as coisas da alma. Eu digo para o homem completo, do ser humano completo, no mundo, na terra, em todas as atividades. Eu sou professor, eu busco ser um bom professor, eu procuro me aperfeiçoar, estudar cada vez mais, aprender cada vez mais, me esforço para isso. Ou eu digo: não, eu me formei há 40 anos atrás. E aí? Parou aí? Imagine um médico formado há 40 anos atrás. Doutor, o senhor vai fazer uma tomografia do paciente? O que é tomografia? O senhor não vai fazer uma ressonância? O quê? Se ele não tiver iniciativa, não se esforçar, não se aperfeiçoar, ele para no tempo. Nós vamos ficar sem emprego. Por quê? Porque não evoluímos. Mexe aqui na rede social. Não sei o que é isso. Então nós temos que ter iniciativa, temos que ter esforço. Vamos para outra parte? Vamos lá. Como foi o acolhimento por parte do Mestre, por parte de Jesus? Como que ele acolheu aquele rapaz, aquele cego? Comove a ação de Jesus. Se fecharmos os olhos, voltando 2000 anos atrás, vamos ver Jesus. Quando trouxeram esse cego até ele ainda estava dentro do vilarejo, da aldeia de Betsaída. Jesus faz o quê? Pega o rapaz pelas mãos e o leva para fora da aldeia para poder conversar com ele, sem a interferência daqueles que conviviam com ele dentro da aldeia. Então já tem uma jogada aí, tá? E quanto a nós? Ele chama atenção também para nós, para a necessidade de nos entregarmos a esse ensinamento. Não podemos deixar parado, temos que ir atrás. Deixar que esse ensinamento dele nos conduza sempre para o melhor. Ele nos deixou, sobretudo, ensinamento moral. Mas as pessoas ficam preocupadas em discutir, e às vezes até discutir mesmo. Mas ele, com que idade que ele foi para o Egito? Não importa. Não importa. Ele foi para o Egito e voltou com que idade? Não importa. O que importa é bom a gente saber, é gostoso, né? Mas o que importa é o ensinamento moral, aquilo que ele deixou. Mas isso aí às vezes passa desapercebido pelas pessoas que estão discutindo. Com que idade ele foi para o Egito? As crianças de 2 anos que foram mortas, por que isso? Não, tudo bem, é válido até, tá? Mas, primeiro lugar, o ensinamento moral, né? Precisamos sair também, a exemplo do que Jesus fez com ele, sairmos da nossa aldeia. Estamos muitas vezes presos, viciados, ali na mesmice. Estamos trancados numa aldeia e não caminhamos
para conhecer um mundo maior, outras experiências, outros aprendizados. Ou seja, caminhar por nós mesmos na melhor direção. E quem é a melhor bússola? Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para todas as situações com as quais nos defrontamos ao longo dessa vida toda, dessa encarnação toda, em todos os locais. Estamos falando da cura. Quantas coisas nós vamos tirando. Outro tópico. Abrir os olhos. Jesus diz a ele: abra os olhos. O cego, isso depois que ele tinha colocado a saliva. Quando ele pediu para abrir os olhos, foi a primeira experiência dele, do cego. Ele via sem clareza, não tinha clareza. Tanto que ele falou que estava vendo homens, mas pareciam árvores. Ou seja, no começo, quando queremos abrir os olhos, e Jesus fala, é preciso ter olhos de ver. Mas às vezes a gente não tem olhos de ver, não. A gente ameaça abrir os olhos, mas não está muito preocupado, né? E quanto a nós? Para enxergarmos verdadeiramente, né, temos que nos esforçar. Deixa eu abrir os olhos mesmo, né? Porque às vezes nós ficamos só na casca das coisas, não nos aprofundamos. Eu, por exemplo, eu me deparei, e eu vou contar uma coisa, eu tenho quase certeza que todos vocês vão dizer, comigo também acontece, ou aconteceu, né? Para ver como a gente pensa que está aproveitando, prestando atenção, colhendo coisas, e às vezes a gente está só passando, né? Eu ouço uma música dos meus tempos de juventude, né, que fascinava, aquela coisa toda, aquela emoção, aquela alegria, isso lá atrás. Ouço a mesma música hoje, já me aconteceu e não foi uma vez só. E aí a letra, ouvindo, cansei de ouvir a música lá atrás. Aí eu vejo a música agora, ouço a música agora, eu falo, nossa, que letra bonita, nunca tinha prestado atenção, só que eu ouvi todo aquele tempo, não prestei atenção na letra da música, e até cantava a música, mas não me tocou, a letra não, a música sim, né? Então quantas vezes a gente pensa que se envolveu com alguma coisa, mas não se envolveu não, ficamos só na casca. Então falta ainda para nós olhos de ouvir, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Por quê? Porque nós ficamos na viciação, ficamos sem nos preocuparmos com a clareza, ou seja, sem nos raciocinarmos, sem nos aprofundarmos, sem procurar entender, raciocinar. Então caminhamos, por exemplo, ao longo da vida, sem ver os homens, a sociedade, as pessoas, os vizinhos, sem conhecê-los. Não quero, eu vivo bem aqui com os que estão no meu entorno. Rotulando a todos, muitas vezes, de forma igual. É todo mundo assim. Quem falou que é todo mundo assim? Tomando como referência, muitas vezes, aquilo que eu sou. Ele também é assim, né? Tudo isso dá para a gente colher da cura do cego. Outra coisa. O mestre insiste conosco. Quando o cego, Jesus insiste conosco, quando o cego falou que estava vendo homens, mas pareciam árvores, Jesus novamente falou, vamos lá, mãos sobre os olhos, né? E diz, bom, agora, meu amigo, olha para cima. Talvez estivesse olhando para baixo, olha para cima. E aí ele fica com a visão restaurada. Ele enxergava realmente, sem máscaras, sem a miopia, sem nada, né? Então Jesus insistiu com ele. Não, vem aqui, vamos, é assim, tal. Aplicou o passe dele, tudo direitinho. Olha para cima e enxergue. Veja. Quanto a nós, olhar para cima,
Precisamos. E às vezes não olhamos, né? As coisas da alma, a gente deixa de lado. Estamos sendo seduzidos pelas coisas da terra. Tudo nos amarra. Os interesses da terra falam tão mais alto que eu não me preocupo com o meu coração, com o coração dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos, dos meus irmãos, nada, né? Então precisamos sim olhar para o alto, ter uma visão maior, uma visão que transcenda. Eu quero chegar além, ir além disso. E aí vem um entendimento, uma melhor compreensão. Por isso que uma parábola lida há tempos atrás, a mesma parábola, se eu ler hoje, o entendimento vai ser cada vez maior, né? Cada vez melhor. Outro tópico, e só da cura do cego. Jesus disse que era para ele voltar para casa sem entrar na aldeia, né? Parece assim um contrassenso. Volta para casa sem entrar na aldeia. Talvez o cego tenha dito, mas Jesus, minha casa está dentro da aldeia. Como que eu faço? Né? Então, o cego, por certo, voltaria para sua casa. Ali estavam seus amores, seus interesses, e entraria na aldeia. Né? Não tem como. Mas vamos transferir isso para nós. Voltarmos para casa. Onde que está a nossa verdadeira casa? Aqui dentro. Nosso interior. A nossa verdadeira casa somos nós, a alma. Quem está falando aqui, aparentemente, né, dá para perceber, é o corpo físico, mas é a alma que está falando. O corpo é só um instrumento. Então, temos que voltar para o nosso interior, para a alma, para a nossa casa, somos nós. Não nos fecharmos na aldeia, que é uma vida sem ação, uma vida fechada, aldeia, ou um muro, local murado. Ah não, eu fico trancado ali, eu estou bem aqui, estou protegido. É uma vida sem ação, uma vida sem progresso. Precisamos ampliar então o nosso mundo em todos os sentidos. Todos os sentidos. Sair da mesmice, realmente buscar. Quando falo isso, obviamente sem citar nomes, né? Eu conheci uma pessoa que, jovenzinho, 14 anos de idade, o primeiro emprego dele foi cuidar de uma máquina, olhar uma máquina. Ele olhava aquela máquina e quando dava algum probleminha, ele era obrigado a desligar a máquina e dar uma ajeitada e ligar a máquina de novo. Primeiro emprego. Se aposentou nesse primeiro emprego junto da mesma máquina. Então, ficou, né, aparentemente, trancado dentro de uma aldeia. Né? Não saiu dali. Então aí é complicado, né? Nós temos que sair dos costumes antigos. Precisamos ser, a cada novo dia, a cada novo instante, um novo homem. Um novo homem. Com novas ideias, com nova vontade, buscando entendimento cada vez maior. Ser, a cada novo instante, uma nova pessoa. Vamos lembrar dos discípulos de Jesus, quando descobriram Jesus, estavam com Jesus, eles estavam começando a entender. O que eles faziam? Bom, eu sou um novo homem. E até mudavam de nome. Né? Nós vamos ver, por exemplo, Levi, que muda para Mateus. Nós vamos ver Natanael, que muda para Bartolomeu, e outros que mudaram. Saulo de Tarso mudou para Paulo de Tarso. Então nós vamos ver pessoas que, além de se transformarem numa nova pessoa, naquela época era fácil, não tinha identidade, RG, o SIC, o CPF, então mudavam de nome. Né? Nós precisamos ser novas pessoas a cada novo instante, aqui, internamente. Outra coisa que Jesus disse: a ninguém digas o que se deu contigo. Não conta para ninguém. Então, por quê? Porque ele seria alvo de questionamentos dentro da aldeia dele, né? De discussões,
de intrigas, porque todos os outros permaneceram, entre aspas, cegos dentro da aldeia. Recordam-se do mito da caverna de Platão? É exatamente isso. Só ele foi procurar o mundo. Os outros continuavam cegos. Não adianta querer discutir. Olha, no mito da caverna, aquele que saiu quando volta, não adiantava falar. Eles não iam entender nada. Tinham que viver, né? E quanto a nós? Quando encontramos novo entendimento, há questionamentos. Eu tenho uma nova forma de comportar, de ver a vida, de entender as coisas, de respeitar o próximo. Só que na aldeia nossa, com quem convivemos, deve ter muitos que permanecem, entre aspas, cegos, ou seja, amarrados a conceitos antigos. E aí? É normal sermos alvo de questionamentos, discussões, intrigas. Então nada de entrar em polêmica. Não, com ninguém, não vale a pena. Jesus em Nazaré, quando ele vai até Nazaré, e olha que ele havia vivido 30 anos lá em Nazaré. Quando ele volta lá, ele vai à sinagoga, ele lê o texto lá e diz que, no meio, né, da leitura dentro da sinagoga, ele diz que ele era o Messias, que iam matar Jesus. Jesus teve que sair rapidinho, e os discípulos juntos. E ficavam questionando, você não falou nada, você não se defendeu. Falavam que você era enviado do demônio, tal. Jesus diz, em situações assim, tudo que você falar vai dar mais força para aqueles que estão equivocados, porque eles vão achar que estão certos. E você, tudo que disser, será como barulho produzido dentro de uma caixa. Então, não vai solucionar. Nós vamos, com o tempo, mostrar para as pessoas um caminho melhor, uma nova forma de conduzir a vida, sermos honestos no trabalho, dedicados, bons profissionais, irmãos bons, dedicados, caridosos, através do exemplo. Porque o exemplo fala mais que 1000 palavras. Então, diante dessa confusão que geraria quando a gente fosse falar e não exemplificar, é por isso que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E aí é confusão. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrando, avançamos um pouquinho mais hoje, tá? Me desculpem, mas vamos encerrar com a prece. Trazendo Jesus à nossa frente. Agradecemos sempre. E esses ensinamentos que ele nos deixa, em todas as suas ações, em tudo aquilo que ele fez, falou, é maravilhoso. Mas temos que raciocinar. Sim, raciocinar, a nossa mente realmente funcionando. Por isso que a doutrina espírita é a fé raciocinada. Não, se não fizer assim, eu posso me fanatizar, achar que Jesus é só de uma religião, que Jesus é só no momento em que eu estou falando de religião. Não, Jesus é amigo para todas as situações. Vai no estádio torcer pelo teu time, vê se Jesus quer te acompanhar, é bom. A senhora vai no supermercado, vê se Jesus ajuda, né? Em todas as situações. Na escola, vê se ele te orienta lá também, te acompanha. Em todas as situações, ele está do nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, amigos, né? Que bom por estarmos juntos. Obrigado pela paciência. Estou vendo aí Marcelo Mendes. Boa noite, Marcelo. Velho amigo Almeida. Quem mais tem aqui? Sandra, já falamos. O Guilherme, tudo bem, Guilherme? E Marta Maria. Marta Maria, né? Michel, tudo bem, Michel? Pelisser,
Acho que é da fraterna, né? Marcos, Sandra, Áurea Manara, José Carlos Gelli, Luci Cruz, Maria Aparecida Barbosa, Maria... E tem mais gente aqui, tá? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela paciência. E semana que vem, Deus permitindo, a gente tá junto de novo. Tá bom? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, viu? Obrigado.